de herói que não use terno, farda ou a força da lei. Precisa de um cara pra ser todos nós, descalço num barro vermelho de chuva, a dizer caminhei. Que bote a canção na ponta da chuteira e amaldiçoe a ascendência. Eu sou filha e neta de cantoras, né? O canto é uma coisa muito tradicional na minha família, tanto na minha família materna quanto na minha família paterna, né? A minha mãe cantava na noite quando conheceu meu pai, então é uma coisa que vem quase que genética, né, pra mim. E ela abandonou a carreira de cantora quando engravidou de mim. Eu sou particularmente culpada disso, mas isso também fez com que ela me incentivasse muito na música. Então, desde criancinha, assim, eu já fui cantar em coral, aprendi a tocar diversos instrumentos na infância, piano, flauta transversa, percussão, e por aí vai, assim. E quando eu fui fazer faculdade, a minha mãe praticamente me obrigou a fazer música, assim. Ela falou, filha, por que você não faz o teste? Faz um ano de treino, porque para entrar na faculdade de música tem THE, né? E eu estava insegura com THE, porque eu tive um hiato, né, de estudo de teoria musical na minha vida, dos 10 aos 17 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei um pouco insegura, ela falou para eu fazer mesmo assim, de treino. E aí, no fim das contas, eu passei em primeiro lugar para Unirio, para bacharelado em canto. E aí eu também tinha passado para engenharia, e a minha mãe não me deixou fazer engenharia. É uma história um pouco atípica do que a gente vê por aí. Mas graças a ela, hoje em dia eu sou musicista. Que seja versado na arte do beijo e saiba... O meu pai, ele é um cantor, assim, com certeza. Ele só nunca trabalhou com isso, mas ele canta muito bem. Eu tenho uma irmã mais velha por parte de pai, e ela é atriz e cantora também. Eu sempre fui muito incentivada a fazer arte, da parte da minha família materna também. E, bom, é isso que eu falei, né? Minha mãe, ela praticamente me empurrou para a faculdade de música, assim, eu tive todo o apoio. É lógico que tem um outro parente, né, que fica incomodado, porque como eu também tinha passado para engenharia, é uma coisa que a expectativa da família tradicional brasileira fica assim, nossa, teremos uma engenheira na família. E aí, quando eu fui fazer música, sim, houveram críticas, mas não da parte do meu núcleo familiar central, assim, a minha avó, a minha mãe e o meu pai foram muito partidários dessa carreira, assim. Eu me formei em canto lírico na Unirio, embora eu nunca tenha querido trabalhar como cantora lírica. O que me motiva no fazer artístico é o discurso, sempre. Então, se em algum momento eu tiver alguma música erudita que eu queira abordar algum assunto, alguma temática, eu vou cantar, mas não é isso que me move como artista, o estilo só, né? O que me move é mais a questão do discurso. E assim que eu entrei na faculdade, tem um núcleo de teatro musicado lá na faculdade, que é coordenado pelo professor Rubens Lima Júnior, que é um núcleo super relevante dentro da Unirio. E assim que eu entrei na faculdade, eu já entrei para esse grupo de teatro musicado. O que me trouxe o desejo também de me formar como atriz. Em 2011 eu comecei minha formação como atriz também, paralelamente à minha formação como cantora. Por conta dessa minha formação como atriz, eu fui convidada para fazer muitas peças musicadas, não necessariamente musicais, mas teatro com música. E uma dessas peças foi a peça Eu Quase Morri Afogada Várias Vezes, que eu fui convidada para fazer como atriz e como diretora musical, em 2016. E a peça é totalmente autoral, mas a princípio não necessariamente eu ia compor as músicas. O que aconteceu foi que as músicas do cancioneiro popular, compostas por mulheres, naquela época, não contemplavam todos os assuntos que a gente queria tratar. Então foi aí que eu decidi que eu iria compor essas músicas.
a prática da composição é uma prática a qual eu não fui muito incentivado ao longo da minha vida, assim. A gente tem, historicamente, um Brasil composto por mulheres grandes, divas, intérpretes, e muitas outras compositoras também historicamente apagadas, né? Então, não foi uma coisa a qual eu fui incentivada, muito incentivada. Mas foi um desafio que eu resolvi comprar, e desde então eu comecei a compor, e eu comecei a me entender como compositora mesmo. Nessa peça, as músicas chamaram muita atenção do público. As pessoas gostavam muito da parte musical da peça, o que me deixou muito feliz e me deu muita motivação para continuar compondo também. O que é incompatível é o nosso querer, pois quero te ver a toda manhã. O grupo Reflexos começou porque eu tenho um grande amigo da faculdade chamado Ivan Brits, que é um dos maiores compositores contemporâneos que eu conheço, assim. Com quem eu comecei a trocar mesmo dentro da faculdade. Ele compõe belas canções e começamos a tocar juntos. Idealizamos essa banda, assim. Seria a princípio uma banda para a gente poder dar vazão para o nosso trabalho autoral. Na época eu ainda não compunha, né? A gente começou a tocar juntos em 2015 para 2016, então, né, foi antes desse processo da peça. O grupo Reflexos foi muito importante para mim, para eu me entender enquanto intérprete mesmo, né? De transmitir um discurso que faça parte do presente, né? Como todas as nossas canções eram autorais, isso me possibilitou essa grande oportunidade, né, de dialogar politicamente, socialmente, né, com o público e falar do momento atual, sem precisar usar canções já de outros momentos políticos, né. Além disso, o Reflexos me deu a prática de gravação em estúdio, porque nós temos 2 EPs gravados, que é uma coisa que parece que é simples, mas não é, para quem é uma cantora de palco, né, primordialmente. Existem outras técnicas, outras formas, outras possibilidades também, né, quando você vai fazer uma gravação em estúdio, e esse estudo foi super importante para mim. E a participação do Festival do Zimba, que é o Teatro Zimbinski aqui do Rio de Janeiro, né, que inclusive fechou com a pandemia, o que foi super triste para mim, porque o pessoal lá do Teatro Zimbinski era muito parceiro, e foi também um grande incentivo para mim eu ter ganhado esse prêmio de melhor intérprete vocal, né? Com a música Capitão da Canção, que é uma música composta pelo Ivan Brits, que é esse compositor de quem eu falei. A banda também era composta pelo Guilherme Aston como baixista e o José Ricardo como pessoa da eletrônica, né? Ele não gosta muito de ser chamado de DJ, mas porque é o que as pessoas falam, né, normalmente quando vão falar dessa função. Mas ele era uma pessoa que fazia bateria eletrônica, sintetizadores e afins. O importante sobre o grupo Reflexos é que, a partir de um certo momento, eu consegui incorporar as minhas próprias composições. No nosso segundo EP tem 2 músicas minhas. Todos me dizem pra eu te esquecer. O que é incompatível é o nosso querer, pois quero te ver a todo amanhecer, a cada não seu. Aumento meu sim, parece que é bom me ver sofrer assim. Menina, eu sei, não dá pra parar, mas a vida passa e não vai nos esperar. Deixe que eu siga, vou vencer, meu amor. Quando ouvi o samba, quando ouvi a lira, quando dei partida noutro rock and roll, era tanta festa que nem se acredita. Tanta alegria,
Então, em 2015, eu produzi o show Gente, que ainda era um show com músicas cover. Tinham 2 músicas autorais que não eram minhas. Músicas inéditas, né? Não eram minhas. Foi um show em parceria com o meu melhor amigo também, que eu conheci na faculdade, que é o Guilherme Borges, que ele é realmente meu melhor amigo, o meu diretor musical para quase tudo que eu faço. E era um show que falava um pouco sobre a minha trajetória artística, assim, em termos psicológicos mesmo, né? De entender qual é a função do artista no mundo e de me colocar à disposição das pessoas para extrair o que eu tenho de melhor em mim e o que elas têm de melhor nelas também. Essa música Mais Nada, ela nasceu de uma briga que eu tive, de uma discussão muito feia que eu tive com uma pessoa muito próxima, em que eu percebi que a gente tinha expectativas muito distintas do que seria a nossa relação. Não foi uma discussão a nível romântico, foi uma discussão a nível existencial mesmo, né? E aí eu percebi que realmente a gente vive num mundo hoje onde a pressão estética é muito grande, né? Não só a pressão estética, como a pressão para a gente ser, a gente viver e ser a nossa aparência, né? E não a nossa essência. Então, essa discussão fez com que eu compusesse essa música em que eu digo isso, né? O refrão é: eu só quero ser amada, eu não preciso de mais nada de você. Mais nada, assim. Eu acho que se a gente se dedicasse a amar, na essência do que é a palavra amor, as pessoas, né? O mundo seria um pouco mais leve, né? Seria mais fácil de existir. A gente vive um país que mata a cada 23 horas uma pessoa LGBTQIA+. Né? Isso para mim é falta de amor no coração. Né? É falta de entender o que significa amar o próximo acima de tudo. É uma demanda e uma exigência para que as pessoas existam a partir de uma expectativa social e não de quem elas são de verdade, dentro da essência. Então essa música é um apelo para isso, é um convite a isso também. E junto com isso tem a questão também estética e imagética, né, da questão da cultura, dessa cultura dentro da música, né, de cultuar mais corpos e aparências padrão, né? Então eu, como uma mulher gorda, me colocar nesse lugar de cantar uma música mais pop, eu sinto também que eu tô hackeando de alguma forma essa estrutura. Não quero só fingir, meu canto é pra existir. Não desdenha da minha dor, eu não preciso de um salvador, mas aqui dentro, como sonho, você sempre me salva. Eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não tenha me entendido enquanto feminista. Assim, eu fui criada majoritariamente por 2 mulheres, né, que foram minha mãe e minha avó, que são mulheres maravilhosas, muito guerreiras, muito fortes. Então eu não passei por um processo de abraçar nenhuma causa, assim. Eu sinto que eu fui criada já com isso dentro de mim, né? Não houve nenhum momento da minha vida em que eu tenha me sentido incapaz de ser quem eu sou. Eu tive esse apoio muito forte dentro da minha casa. E a partir do momento que eu entendi que o levantamento de bandeiras pode sim salvar vidas de outras pessoas, eu também me senti muito convidada a começar a levantar essas bandeiras também, né?
A minha descoberta, né, a minha saída do armário, digamos, não foi óbvia, né, não era uma coisa que eu já sabia desde criança, ou talvez eu soubesse, mas também não era uma coisa clara. Houveram brigas, né, dentro da minha casa, não foi uma coisa imediatamente aceita. Os meus melhores amigos do colégio também estranharam, né? Ninguém entendeu muito bem quando eu apareci com a minha primeira namorada, porque não era... Eu tinha uma prática romântica heterossexual, e até o momento que não. E isso para mim sempre foi muito fluido, né? Eu sempre tive essa permissão dentro da minha casa, deixando muito claro que isso era uma coisa muito por parte da minha mãe e da minha avó, né? Meus pais são separados, então por isso que eu não falo do meu pai aqui, mas por parte de outros parentes, não, né? Também houve uma opressão muito forte por parte de outros parentes e homofobia sofrida dentro de casa também por parte de outros parentes. Mas a minha mãe e a minha avó sempre me deram uma segurança muito forte de ser quem eu era. Então, no momento em que eu me descobri uma pessoa pansexual, uma pessoa que se relaciona com pessoas e não com as genitálias delas, eu me senti muito à vontade para levar isso para o mundo e também para levantar essas bandeiras. Folhas minhas num canto de cor. Acho que não tem como falar de 2020 sem falar de 2018. Eu acho que o ano de 2018 ele marcou uma desesperança, assim, para muitos brasileiros. Eu tenho a impressão de que 2020 poderia ter sido menos pior, né? 2020 foi um ano muito, muito forte para mim, porque eu perdi a minha avó em janeiro, para uma doença crônica, respiratória. Então, ainda que tenha sofrido muito pela morte dela, eu agradeço que ela tenha ido com todos os cuidados e todas as demandas, né, da doença dela atendidas, né, porque foi pré-pandêmico, mas, ao mesmo tempo, foi um ano de luto para mim, não só pela pandemia, como também pela perda da minha avó, que era a grande matriarca da minha família, né? E era essa pessoa que me trazia essa luz, essa força toda de que eu falei agora. Então, foi um ano muito difícil para mim, mas eu tenho a impressão de que talvez pudesse ter sido menos pior, se a gente tivesse um Brasil um pouco mais coordenado, se a gente tivesse um Brasil com alguma espécie de governo coerente, assim. Eu parei de compor quer dizer, na verdade eu não parei de compor, eu parei de lançar em 2020. Eu tive que parar tudo. Eu estava envolvida num processo profissional extremamente abusivo, e que a morte da minha avó também me trouxe essa claridade, né, de pensamento, de que eu não precisava me submeter a certos tipos de acordo profissionais, de que talvez eu quisesse trabalhar mais com mulheres do que com homens. Então foi um momento de repaginação também. Mais um dia, como um dia que não passou. Era tanta dança, Dona França desembestou. Era só folia, folhas minhas num canto de cor. Era mais um dia, tanta
que me habita, saúda a tua guerreira. Eu sei que é pesado hastear essa bandeira, só a gente sabe que viver não é brincadeira. Quando o tempo todo nos tratam dessa maneira que vai. Mano, é complicado, mas o mundo é muito errado. Esperar a empatia parece até inadequado. Eu já tô cansada de respirar esse ar abafado, mas eu sei que eu sou mais forte se você tá do meu lado. Eu me levanto, Mona, e 100 mil me ouvirão. Eu, enquanto pessoa LGBT, existe um conceito dentro da comunidade LGBT que é a família que a gente escolhe, né? Eu tive a boa sorte de poder escolher a minha mãe e a minha avó, e meu pai, e as minhas irmãs, e meu padrasto, né? Como pessoas que eu tenho orgulho orgulho que façam parte da minha família, né? Mas também pelo fato de eu ter tido pais separados quando eu era muito jovem, eu tinha 2 anos, né, quando meus pais se separaram, eu entendi desde muito cedo que relação consanguínea não tem nada a ver com relação familiar, né? Você pode ter uma relação consanguínea com alguém que é o seu maior opressor, a pessoa que você mais quer distância no mundo, né? Assim como não, você pode dar a sorte, como eu dei, de ter relação consanguínea com 2 mulheres poderosíssimas, que era a minha avó e a minha mãe, até hoje, né? Então, eu acho que família, a gente tem um resquício, né, muito católico dessa ideia de família, né, que essa ideia da família tradicional e dessa coisa de não faça isso com a sua mãe, não faça isso com o seu filho, não faça isso com a sua irmã, e seja lá o que for, mas para mim, família, a gente escolhe. E não é porque uma pessoa me deu a vida, no caso da minha mãe, por exemplo, que eu devo respeito a ela. Eu devo respeito a ela porque se ela me tratar bem, se ela me tratar de igual para igual, né? Eu sou grata à minha mãe e meu pai pelo dom da vida, né? Mas eu acredito que família a gente escolhe e a gente cultiva, é igual uma plantinha que a gente rega todo dia. Família é quem tá do nosso lado. Eu, por exemplo, tenho uma noiva incrível que tá do meu lado todos os dias dessa pandemia, que se não fosse por ela, eu não sei nem o que seria de mim. Então, assim, nesse momento, ela é a minha família mais próxima. Eu sei que é pesado hastear essa bandeira, só a gente sabe que... Eu vou lançar agora, né, uma música chamada Te Cantar, que é uma música que fala de afeto leve, lésbico, né? Acho que é muito importante ressaltar isso também, né? Que relacionamentos lésbicos são tudo, né? Tudo que qualquer outro relacionamento pode ser. E essa música, ela é bem mais leve, ela vem com uma leveza que as minhas últimas músicas não tiveram, para retratar esse lado, assim, né? E pro próximo semestre, eu tô planejando o lançamento do meu primeiro álbum, meu primeiro EP, que vai conter 5 faixas inéditas. O nome do EP é Pode Amar, né, que também é o nome de uma das minhas músicas. E é um EP que vai abordar também só músicas com temáticas LGBT, né, lésbicas, bi, trans. Eu acho que é muito importante a gente jogar a luz nessas comunidades, dentro da comunidade LGBTQIA+, que também às vezes são negligenciadas, né, do olhar público, que são as relações lésbicas, bi e trans. Fica muito centralizado às vezes na questão do G, né, do gay. Não é brincadeira, quando o tempo todo nos tratam dessa maneira. Como artista, a gente precisa se calcar na verdade, né? A gente é um retrato da sociedade. E se eu pudesse deixar algum legado do meu fazer artístico, esse convite ao diálogo que eu tento fazer em todos os momentos da minha vida, assim, né? Da gente lembrar, antes de qualquer coisa, que a brutalidade tem muita função, muitas vezes, em muitos movimentos sociais, historicamente falando, mas que o que faz as pessoas realmente mudarem de ideia é o diálogo, é a conversa, é a empatia, é o carinho, é o cuidado. Então, a gente está vivendo tempos tenebrosos, tempos em que o ódio prevalece, muitas vezes. E eu sei, por um fato,
que o diálogo é o maior caminho para a iluminação de toda e qualquer treva que pode existir. Não é a reza, não é a briga, não é o confronto direto, mas sim o diálogo. O diálogo traz a verdade, né, à tona. Eles vão nos ouvir.